Bom, pessoal, vamos apresentar aqui um pequeno vídeo desta solução. É uma solução para equipamentos onde o display não é tão largo. Alguns equipamentos em restauração, como por exemplo o Sete Bravo, o Lafayette, são equipamentos que não têm um display tão longo quanto, por exemplo, o TS-130, entre outros. Então nós fizemos aqui um sistema para encaixar bem esses equipamentos. Porque é o caso, por exemplo, do Sete Bravo, que tem 5 centímetros de display. Então eu coloquei aqui a medida aqui, esse display ele está em torno de 4. Então sobra espaço de 0,5. No caso, se for colocar no Sete Bravo, esse mesmo display ele consegue ser instalado no Sete Bravo. Há condições, tem espaço interno, segundo informações de técnicos. Então, o Atlas tem 4,5 centímetros, então em 4,5 centímetros fica 0,25 de cada lado de sobra, né? E uma altura de 2. Então tem realmente espaço suficiente nesse display. O que nós fizemos foi encurtar um pouco o sistema operacional e é o mesmo praticamente, com pequenas modificações, para poder instalar nesses rádios menores, com painel menor. No caso do TS-130, nós temos um grande espaço aqui que não tem muito problema, né? Porque tem muita coisa sobrando aqui no TS-130. A gente observa que, por exemplo, tem aqui aproximadamente 1,5 cm e mais 1 cm à direita. Ok? E esse projeto ele é dedicado para outros equipamentos. Apesar de que também eu particularmente acho que ficou bem aqui no TS-130 desse tamanho. Caiu bem, praticamente o tamanho do original, né? O menu de serviço continuou o mesmo, com pequenas modificações, né? Colocamos um lock para a operação móvel de alguns clientes, né? E o restante continua praticamente o mesmo. O atenuador, ele ficou aqui noutra posição. A TT1, pode observar que tem uma atenuação, é pouco, mas tem. São 4 níveis, 3 níveis de atenuação. Tem o lock, que é o próximo item, que ficou nessa posição aí. Aqui você pode girar à vontade o display que ele não funciona. Você teria que entrar novamente no menu e retirar o lock com dois toques. O clarificador ele permanece, o bip também permanece, um pouco mais à direita. Na verdade, praticamente 100% do que existia continua, só que num espaço menor. O que aconteceu aqui com relação ao bip, o Roger Bip, a gente colocar aqui, que era à esquerda, então o STIP, aquele tracinho do STIP, quando chegasse no primeiro zero, ele iria cobrir o RB de Roger Bip. No caso, quem estivesse usando, né? Porque a maioria do pessoal em 40 metros e outras bandas não usa Roger Bip. Mas como o sistema é amigável para a faixa de 11 metros, aparece o Roger Bip para você, é uma opção. Então, o que acontece? Nós criamos outro STIP para não cobrir o RB. Então agora o STIP, o zero vai piscar, ao invés de aparecer um tracinho.
Ok? Então, essa é a solução. O sistema realmente é amigável para a faixa de 11 metros. Observe que quando eu girar aqui, ele vai girar os canais lá embaixo. Quando ele sai da faixa de 11 metros, ele aparece o quê? O comprimento da onda, 10 metros. Então, é isso. Foi essa mudança que nós efetuamos. Não é bem uma mudança, é um sistema a mais para equipamentos que têm um painel menor, ou seja, equipamentos restaurados. Geralmente, esse sistema eu aconselho que coloque em equipamentos em restauração, equipamentos funcionando bem, corretamente, sem correr frequência, não precisa mexer. A originalidade é interessante manter. Apesar de que o nosso TS-130 ele continua aqui originalíssimo, né? A chave de banda funcionando muito bem, por sinal. Retornando. E também a chave de modo aqui, ó. Observe que LSB, USB e CW. Há uma ligação interna para se fazer, para funcionar todo esse processo, né? Na chave de modo tem lá os pontos de conexões do TS-130, aonde a gente vai colocar essa informação ainda na internet sobre os pontos de conexões da chave de modo. A chave de banda nós colocamos lá o diagrama e a plaquinha, né? E a chave de banda ela tem os pontos de conexões em um dos pontos lá, em um conector do qual chega lá o sinal de tensão na comutação de banda. Esse sinal de voltagem chega lá em torno de 9 volts e vem para a chave de controle, a placa de controle. Essa placa de controle manda a informação lá para o microprocessador que faz a comutação de banda. Ou seja, evita de você colocar o rádio no modo banda corrida, quando chegar numa frequência vai ter que voltar para a chave de banda. Então a chave de banda realmente tem que funcionar para que o rádio fique operacional. Nesse caso aqui, ele em 28 MHz, ele tem o máximo de frequência, o máximo aqui ele vai até 99 MHz. Mas o mínimo, ele vem até 25. Eu abri o máximo para uma necessidade que alguém queira usar o processo para uma frequência mais elevada, por exemplo, em 54 MHz. No entanto, ele para, mas se você for usar um ponto da chave aqui não utilizado, por exemplo, esse ponto não é utilizado, que são as bandas abaixo, acima de 28 MHz. Então, o processo aqui continua. O que é que vai acontecer? Colocou aqui, ele... Observe, né? Chegou, ele, na comutação ele vai para 28 MHz. Quando eu baixar aqui, ó, ele para em 25. Mas se eu usar uma posição aqui de comutação não utilizada no processo, você pode muito bem descer até lá embaixo ou subir onde quiser. Por quê? Porque o processo de chave de banda está desativado, desligado pela chave, ok? Tem essa lógica aqui que nós deixamos em aberto. Quem quiser usar como banda corrida, usa. É só desconectar a alimentação do controle. É o que acontece aqui nessa posição. Se eu voltar para a posição anterior, ele para. Voltei, ó, ele para. Para em 25, porque já é a próxima banda, né? Que é o que? O máximo da próxima banda. 25, ó, 24, 9999. Então ele para em 999 e a outra banda, você retorna, ele para em 25. É desse jeito que funciona esse processo aqui para os rádios multibanda. Também para o rádio PX, né? A chavezinha de banda lá, as bandas lá, as frequências de A até F, também está sendo comandado pela chave. A chave não precisa mais ser inabilitada, né? Ela agora passa a ser operacional também lá no rádio PX. Os rádios que têm chave de bandas A, B, C, D, E e F.
o Superstar, VR94, aqueles rádios todos lá agora não precisa mais jogar fora ou colocar algo diferente ali no lugar daquela chavezinha. A chavezinha vai continuar funcionando sem problema nenhum e o rádio passa a ser 100% operacional de acordo com como veio de fábrica, né? Operacionalmente. Valeu, um abraço.